how you gon' move for it, what you gon' be? And do you believe you can do anything? But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a Goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be? And do you believe you can do anything? But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be? And do you believe you can do anything? But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be? Let's go. Hey. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a Goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be? And do you believe you can do anything? But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy,
Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma das nossas mentorias hoje, mais especificamente a nossa 12ª mentoria. O assunto de hoje é bem legal, a gente vai falar sobre controle emocional e detalhes, né? Esses detalhes que a gente muitas vezes deixa passar na nossa rotina. Estamos aqui com o Claudir, o nosso CEO, para conversar sobre isso, também com o Josimar, o nosso gerente. Então vou passar a palavra para eles, darem a boa noite aqui para vocês e que demos início aí à nossa mentoria, né? Boa noite, Josimar. Boa noite, Claudir. Boa noite. Vamos começar pelos mais velhos, Josimar, pode? Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana aí? Passou o final de semana de vocês? Foi produtivo? E vocês estão nos ouvindo bem? Estão conseguindo ouvir as nossas palavras aqui? Ela está chegando aí aos ouvidos de vocês de uma maneira aprazível, como eu sempre digo, né? Aprazível aos ouvidos? Só coloquem nos comentários se tá legal o nosso áudio aí pra você, se a gente precisa falar um pouquinho mais próximo aqui do microfone, um pouco mais alto. E vamos convidando o pessoal aí, se vocês têm algum familiar que esteja aí próximo de vocês, podem convidar para assistir com vocês. Afinal de contas, estamos aqui para partilhar conhecimentos e a partilha ela acontece quando todo mundo participa, inclusive vocês. A gente pede que vocês sempre comentem aí sobre aquilo que a gente está falando para gerar um diálogo entre nós. Então nós temos hoje aqui o Claudir, na última live ele não estava, no último podcast, né? Estava em reunião, eu justifiquei tua ausência. E hoje ele está aqui novamente para enriquecer a nossa mentoria com os seus conhecimentos. Oh, que palavras, hein? Barbaridade, tia. Agora você colocou peso nesse negócio. Boa noite, pessoal. Qual que é a câmera? Técnico. Técnico. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Falando novamente que o Josmar já falou aqui, como que está sendo a semana de vocês? Tá tudo ok? Tudo certo? O controle emocional de vocês, como está? Tá tendo aquele controle, aquele autocontrole 100%? E não tá esquecendo dos detalhes, como a gente fala, né? Deu tempo de mandar o videozinho lá? Deu? Mandei para todos. A gente mandou uma recordação aí para vocês. Então hoje nós estamos no nosso 12º podcast da Mentoria Chave do Sucesso. 12º. Muito bom. E nós estamos aí finalizando mais um dos módulos, né? Finalizando. Nós falamos sobre os 5 temas, vocês lembram? Recordam como é que eram os 5 temas? Do Seja Foda? É, dessa mentoria aqui. Barbaridade, tia. Positividade e otimismo, né? Lembra os polegares? Sim, Isso. sim. Direção. Visão e direção. Visão e direção. Por que você está mostrando esse dedo? Não, assim? porque esse aqui é o dedo da atitude, né? Atitude, né? Isso mesmo. Atitude. E esse aqui, compromisso E valores. E agora, detalhes ou seja, Controle emocional e controle detalhes. emocional e detalhes. No último Ok. podcast a gente mencionou, né, que são questões que perpassam e às vezes as respostas elas estão na palma da nossa mão, né? Todo dia a gente vai utilizar alguma desses ensinamentos. Algum dia você vai precisar de otimismo, você vai precisar de uma visão e de uma direção, por isso o dedo indicador, né? Você vai precisar tomar uma atitude diante de situações. Às vezes vai ter que mostrar o dedo do meio pra alguém, É né? justamente por isso que é esse, né? Por isso da que é da esse. atitude, né? Não, peraí, mas Do compromisso e dos valores, né? A gente lembra que a gente mencionou por causa que a gente... usa Aliança. no anelar, a gente utiliza a aliança, né? No caso, eu não utilizo aliança, mas normalmente o pessoal utiliza no anelar, né? No anelar, que significa os compromissos, né? Os contratos que você estabelece consigo mesmo. Isso mesmo. E aí o mínimo, né? Dedo mínimo que é detalhes e o controle, a gerência das nossas o nome do dedo emoções. é mínimo, né? É mínimo. Uhum. Alguns chamam de mindinho. Assim, é que em espanhol é o meñique. Menique. Meñique. Meñique. Eu não lembrava em português, mas então é É mínimo em espanhol. mínimo, dedo mínimo, menor. Muito bom, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre o controle emocional e detalhe. Agora uma questão importante sobre o controle emocional, muitas vezes a gente fala, não, eu tenho autocontrole.
Mas o problema é justamente os detalhes, né? Que às vezes é uma situação que nós não estamos tão atentos e é no detalhe onde a gente coloca em risco todo um projeto ou toda uma ideia, né? Às vezes a gente deixa passar aqueles pequenos detalhes que vão influenciar muito naquilo que a gente está executando. Eu sempre falo que o detalhe pode ser o motivo do nosso sucesso ou o motivo do nosso fracasso, né? Vale para ambos os lados. Né, como você mesmo estava mencionando. E a questão do autocontrole, do controle emocional é algo muito importante. Muitas vezes a gente não tem um autocontrole, não tem um controle emocional porque a gente não conhece o nosso emocional, na verdade. Sim. A gente não se conhece. E não se conhecer vai fazer com que você, muitas vezes, em algumas atitudes, em algumas situações, você perca o controle daquilo. Por quê? Porque você não se conhece. Então é muito importante que a gente tenha um autoconhecimento. Que tudo começa a partir do autoconhecimento. A partir do momento que nós temos um bom autoconhecimento, a gente consegue controlar. Você não controla aquilo que você não conhece, né? Então, primeiro é ter um conhecimento sobre si. Saber o que te irrita, saber aquilo que te deixa feliz, saber aquilo que te deixa eufórico. Inclusive, a gente já falou um pouco sobre isso, né? E saber aquilo que te deixa nervoso. Se você consegue antecipar uma atitude que você vai ter, através do conhecimento que você tem sobre você, é muito mais fácil de você ter um autocontrole, né? Porque sentir medo, todos nós sentimos. Sentir vergonha, todos nós sentimos. Estar eufórico, a emoção, ela é natural, né? É natural. Nós vamos sentir a emoção. E estava lendo hoje, 80% das pessoas que desistem, às vezes, dos seus sonhos e dos seus objetivos, dos seus projetos, é por detalhes emocionais. Não por falta de capacidade, mas por detalhes emocionais, por não se conhecer, que é isso que você fala, por não saber administrar as suas emoções, por não saber gerir as suas emoções, como você trabalhar com elas. Então, a maioria dos projetos, a maioria dos sonhos que as pessoas desistem é por questão de controles emocionais, por detalhes emocionais. Exatamente. Eu estava falando com o pessoal da formação de auxiliar jurídico agora, né, durante as aulas, que muitas pessoas elas têm todos os conhecimentos técnicos. Você fala de qualquer assunto com ela, ela vai saber conversar com você, entende de tudo. Tem disciplina, tem, enfim, tudo que uma pessoa teoricamente precisa. Mas coloca aquela pessoa sob pressão para ver como que ela vai reagir. A pessoa estoura, ela não sabe lidar com a situação. Tudo que ela sabia, todo aquele conhecimento técnico que ela tinha, ela joga pro alto. Porque a emoção dela foi como uma pressão mesmo, que a gente pressiona e explode. Então, tudo aquilo vai pro ar e a pessoa perde o chão, perde a linha, não sabe mais o que fazer. Perde literalmente o controle dela. Né? Aquela questão, por exemplo, eu acredito que todos vocês já passaram por essa dificuldade, eu já tive isso, né? Você vai precisar ler na frente da turma inteira, na sala de aula. Tu começa a tremer. A primeira coisa é tremer. Por quê? Porque você perde o controle motor do seu corpo, né? E você começa a tremer. Você não consegue falar, vem a gagueira ali, né? Onde você vai, como dizem em espanhol, você vai tartamudear. Gaguejar, no caso, né? Estamos aprendendo espanhol também. Mas assim, você perde o controle e aí automaticamente vai implicar na sua coordenação motora, né? Então, se você tiver o conhecimento, se você tem a preparação, dentro da preparação, de qualquer tipo de preparação, entra também o controle emocional. Porque, afinal de contas, as emoções faz com que a gente tome decisões, muitas vezes, que não são boas. Né? É por isso que, muitas vezes, uma decisão importante, ela requer que você tenha uma análise mais completa, ou seja, que você passe pelo menos um dia analisando sobre aquilo. Tá certo? Decisões que vão impactar na vida, principalmente na vida emocional, a gente tem que ter pelo menos um dia de análise para que você possa olhar de todos os âmbitos, né? Para que você não se deixe levar pela emoção. Afinal de contas, ou seja, apesar que também eu já tomei muitas decisões por impulso, né? Mas quando envolve questão de financeira, de negócio, decisão emocional, a gente tem que cuidar muito. Quando envolve o nosso emocional, a gente não pode tomar uma decisão rápida por impulso, que muitas vezes a gente coloca isso, coloca em xeque, muitas vezes, a nossa vivência diária, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que eu digo que o último ponto do Seja Foda, que é o controle emocional, é o principal. Eu acredito que todos os outros, eles estão... Lógico que não deixa de ser importante também, mas todos os outros, eles perdem em valores se não tiver o controle emocional. Porque ele é a base de tudo, né? É a base de tudo. Basicamente, como que nós reagimos diante dos altos e baixos, né? Ou, uma palavra que você sempre usa ali,
como você reage em tempos de vacas magras e vacas gordas, né? Isso. Porque nós vamos passar o ano, ele é feito de 4 fases, né? De outono, inverno, primavera, verão, outono e inverno. Se você não souber trabalhar nas 4 estações, você não vai colher frutos lá no final do ano. Então você tem que saber trabalhar na primavera, que tem tudo florida. Você tem que trabalhar no verão, onde tem sol bonito, ensolarado, céu azul. Você tem que saber trabalhar no inverno, que é um tempo mais de escassez. Então você tem que se preparar para esses tempos difíceis, né? Então durante o ano você vai passar por várias situações, por várias questões, várias emoções. E como você vai lidar com tudo isso? A forma como você vai estar preparado. E quando você está bem, você tem que aproveitar aqueles momentos que você está bem, para você sempre dar o teu gás a mais, para guardar a gordurinha pro inverno, né? E um detalhe, essa cadeira tá me incomodando, barbaridade, não tá certo esse negócio, eu acho que eu vou trocar. Ó o detalhe aí, né? Deixa eu trocar de cadeira. Mas assim, uma questão importante, não saiu do foco? Não? Uma questão importante, pessoal, quando a gente fala do detalhe aqui, perdi o linha do raciocínio. Josmar, dá sequência que eu vou trocar de cadeira. Sim, o Claudinho estava falando aqui da importância dos detalhes, da importância de nós estarmos preparados para esses momentos que a vida nos oferece. Afinal de contas, vão acontecer momentos, então você tem que estar preparado. É certo que vai acontecer momentos em que vai exigir de você, e nós só vamos evoluir se a gente passa por esses momentos. Por exemplo, aqui aconteceu um momento, né, onde a minha cadeira não estava confortável, não estava da forma que eu queria que tivesse, eu não conseguia regular. E aí você precisa cortar uma fala na metade e você acaba perdendo a linha de raciocínio por conta desse problema que você está enfrentando. Isso é controle emocional. E uma questão bem importante é saber lidar com os teus problemas. Tu bem podia passar a mentoria toda desconfortável, Sim. pensando, poxa vida, não tô confortável aqui, isso atrapalhando a tua produtividade durante a mentoria, mas não, você teve uma atitude de falar, poxa, não tá legal, deixa eu trocar, e isso justamente de ter atitude, de colocar a cara pra tapa, né, que a gente fala, você trocou a cadeira, agora você tá confortável, vai seguir o jogo. Você se conhece, né? Você Sim. se conhece ao ponto de falar, não, eu vou fazer isso tranquilo, depois eu dou sequência. E a questão é, o controle emocional, ele é exigido em momentos de dificuldade. Né? Não adianta você, eu tenho um controle emocional, tá tudo bem na sua vida? Ok, tá tudo certo, tudo tranquilo, não tá passando por nenhuma dificuldade, então você não tem como então, você não ter tá você não sabe se o teu controle emocional tá funcionando ou não. A hora que você exigir que for necessário você ter um autocontrole, que é aquelas questões que muitas vezes não te avisam, sabe? Controle emocional está muitas vezes naquelas situações que acontecem na sua vida e que você não foi avisado dela. Não estava chegando. Ou seja, você não sabia que estava chegando aquela situação na sua vida. Aconteceu algo de supetão. Chegou no dia, amanheceu. Prenderam o meu carro, levaram, aconteceu isso e aquilo. O que eu vou fazer? Como que vai agir o meu controle emocional? Você está num relacionamento e surgiu um problema e de repente você não tem mais esse relacionamento. Como que vai funcionar o teu autocontrole, o teu controle emocional? Então, ali que você realmente vai saber se você é uma pessoa de autocontrole, que tem um bom controle emocional ou não. Então, é nessas situações, nessas dificuldades. Aconteceu você perder um ente querido, como que está o seu emocional? É difícil, ninguém está preparado para ser abalado de uma situação assim, né? Mas como que você faz? Quanto tempo você leva para você recuperar a tua consciência, né? Então, tem um momento de dificuldade? Tem, ok, mas as atitudes que você toma no momento de dificuldade, elas precisam ser racionais. E né? a rapidez com que você se recupera de um alto, de um baixo ali, de uma situação difícil, ela vai determinar a consequência futura, né? A rapidez com que você consegue se recuperar. E os grandes empreendedores são pessoas que eles sim passam por esses momentos de tribulação, mas é questão de minutos para ele se recuperar. Ele não vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para se recuperar de um problema, de uma necessidade da empresa, uma dificuldade da empresa, uma queda, por exemplo, da empresa. Ele não vai ficar 1 mês pensando naquilo ali. É questão de minutos. Mas sabe o que é, Josimar? Isso daí, e Franciele, é muito exercício. Por que muitas vezes, quanto mais controle emocional você tem, quer dizer que por mais dificuldade você passou. Porque quanto mais dificuldade você passa, mais você aprende a autocontrolar. Porque se você não exercita o teu controle emocional, você nunca vai saber se tá bom ou não. E a hora que chegar qualquer problema para você, você acaba desistindo. É o que acontece com a maioria dos jovens hoje. Porque como tem muita facilidade, tudo é resolvido facilmente para eles, quando eles entram no mundo do empreendedorismo, no mercado de trabalho que eles vão trabalhar,
surgiu uma dificuldade. Primeiro puxão de orelha do patrão ali, o cara já desaba, né? Mas e por quê? Porque ele não tá preparado emocionalmente. Ou seja, ele nunca teve aquilo. Ele sempre andou por uma estrada limpa e com um caminho amplo, né? Aonde você, um caminho ancho, como se diz em espanhol, aonde você caminhava livremente, correndo sem problema algum. E o momento que você chega num caminho mais angosto, mais estreito, com vários empecilhos, com vários espinhos e pedras, aonde você tem vários obstáculos para você superar, como que você reage? Tá certo? Se você aprendeu a correr em trilhas, sempre trilhas angostas e com espinhos e com obstáculos, você vai correr muito mais rápido num caminho mais amplo. Então é por isso que você precisa, quando a tua vida tá tranquila, bota uma dificuldade lá, para você realmente sempre manter o motor aquecido, tá? Porque senão, quando você tiver uma dificuldade, você for tentar ter o autocontrole emocional, você vai se lesionar. Ou seja, você não tá preparado psicologicamente para aquilo. Quando a gente vê... Desculpa, pode falar, Franciele. Não, eu só ia mencionar que se a gente tá vivendo numa linha bem simples, assim, sem nenhuma dificuldade, é porque a gente tá vivendo de uma forma errada. Porque quando chegar esse momento, a gente não vai saber lidar e isso pode nos levar ao fracasso, né? Mas pode continuar, depois eu faço a outra coisa. Mas só para complementar o que você falou ali, é por isso que tem até uma frase que fala assim, não é a quantidade de vitórias que você teve que vai dizer se é vencedor ou não. É a quantidade de derrotas que você teve a capacidade de levantar e continuar, as superações que você teve na vida. Porque a quantidade de derrotas que você teve te ensinou a você ter um autocontrole para que futuramente você tenha um autocontrole e possa estar preparado para a vitória que tá por vir. Porque todos nós vamos ter um momento que a gente vai ter uma vitória, tá certo? Mas todos nós também vamos passar por dificuldade. É 99% de dificuldade e 1% de vitória. É justamente isso que eu ia falar. O que fundamenta, às vezes, as pessoas que têm esse controle, essa gestão emocional melhor do que nós, ou melhor que muita gente, são pessoas que passaram por fracassos, né? Isso. E aí está um erro de pessoas que, eu não quero fracassar. Às vezes o fracasso é que vai te tornar essa pessoa resiliente, vai te tornar essa pessoa foda, né? Uhum. Essa pessoa que tem essa capacidade de... Hoje, diante de situações, você não se abala. Essas pessoas que têm esse controle emocional maior, possivelmente são pessoas que passaram por turbulações. E essas pessoas têm muita sabedoria, por isso elas estão no estágio em que elas estão. E elas, olhando as gestões de outras pessoas, elas pensam, poxa vida, quanto que eu já evoluí, quanto que eu já passei por esse processo, e hoje, a forma como eu resolvo os problemas, porque o fracasso faz parte. E o que nós mais temos medo é o fracasso, né? É verdade. O que mais a gente tem medo nas nossas ações e o que impede a gente, às vezes, de empreender é o medo de fracassar, é o medo de errar. Mas a partir do momento que você aceitar que o fracasso faz parte da vitória, que o fracasso faz parte do sucesso, é a partir desse momento que você realmente vai ter o sucesso naquilo que você tem de projeto. Então, você tem que entender que a felicidade ela não é só feita de momentos de alegria, ela é feita de momentos de tristeza também. Então, para você ser feliz, você precisa ser triste em algum momento. Você precisa estar triste em algum momento. A mesma coisa para você ter sucesso. Para você ter sucesso, você tem que fracassar em alguns momentos. Você precisa ter aqueles altos e baixos. Faz parte. O sucesso não é o paraíso que está tudo certo. Não. Chega as dificuldades, mas você consegue resolver. Você tem um autocontrole. Agora você tem que cuidar nos detalhes. Você pode ser uma pessoa inteligente, você pode ser uma pessoa foda, faca na bota e tal, mas se você errar num detalhe, você perde tudo. Por exemplo, Josimar, vamos fazer uma suposição aqui. Vamos dizer que você é uma pessoa inteligente, que é, na verdade, e que você tem muito conhecimento, que tem, né? Na verdade, vamos falando assim, né? Porque senão nós apanhamos dele. E você é uma pessoa bonita, que não é, mas tudo bem, né? Mas vamos falar que sim, né? Você é um cara que tem dinheiro, tem sucesso na vida, tudo certo, beleza, perfeito, mas você é perfeccionista. Ou seja, você quer tudo perfeitinho. Aí você tenta ter um relacionamento com uma outra pessoa que não é 100% como você imagina ou que você quer que seja. Naquele momento, isso é um problema, né? Aquilo na verdade, vai fazer com que você perca todas as outras qualidades. Então é por isso que a gente tem que ter o autocontrole. Como você vai falar com aquela pessoa? Será que você vai tolerar alguns erros da pessoa ou não vai tolerar os erros da pessoa? Então isso é o autocontrole. Às vezes, e os detalhes são essas pequenas coisas que botam a perder todo um projeto. Tá certo? Então, às vezes, eu sou muito inteligente, eu tenho uma boa capacidade de passar conhecimento para outra pessoa, mas
eu tenho um probleminha, ou seja, eu sou perfeccionista demais, eu não gosto que faça nada errado. Isso é um detalhe, e esses detalhes é o que você tem que atender, porque não é o quão as informações boas que você passa para a pessoa. É como se diz, você tem um lençol branco, perfeito, né? Você olha para o lençol perfeito, agora você vai lá e coloca um pontinho preto, e olha onde que você vai observar, para onde que você vai olhar? Pro ponto. Porque é o detalhe que muitas vezes faz a diferença. Então são nos detalhes que estão a essência das coisas que a gente faz. E às vezes pelo detalhe a gente acaba perdendo. A gente se esforça, dá tudo de si para fazer o melhor, mas erra no detalhe e o detalhe muitas vezes coloca abaixo todo o nosso projeto. O detalhe ele marca mais, o negativo marca mais, né? Isso. Você pode fazer a vida toda, você pode acertar a vida toda, você pode batalhar a vida toda, mas às vezes por um descuido seu ali, um detalhe que você fez, você vai ser condenado por aquele detalhe, né? E não, eu acredito que não é só o negativo que dá o detalhe, vamos dizer. Pode ser o positivo também. Porque a gente sempre procura o mais, entende? Por exemplo, você diz, não, a pessoa, ela rouba, faz isso, faz aquilo, ela mata, pinta e borda. Daí você fala, mas ela é muito inteligente. O detalhe sempre chama atenção. Sim. Por mais que seja tudo negativo, ou seja, 99% negativo e um detalhe positivo, é o detalhe que vai chamar atenção. Tá certo? Então, não é a grande quantidade, é a diversidade. O que é diferente do resultado? Por exemplo, você tem 99 bolinhas redonda e uma bolinha quadrada. O que vai chamar atenção? Bolinha quadrada. A bolinha quadrada. Agora inverta, coloca 99 bolinhas quadradas e uma bolinha redonda. O que vai chamar atenção? Bolinha redonda. Bolinha redonda. Então não é positivo ou negativo. É a diferença, é a minoria, é o detalhe. É aquilo que a gente sempre vai olhar. E esse detalhe a gente tem que cuidar, porque às vezes é os detalhes que a gente tem na nossa vida que deixa com que tudo... E que fazem a faz se diferença, né? perder. Fazem a diferença positiva ou negativa. É que nem outro detalhe, né? Bolinha quadrada. Oi? Bolinha quadrada. Ó. É verdade. Uma bolinha quadrada. Você já viu uma bolinha quadrada? A do Kiko. Mas é uma bola. Uma bola não é redonda? Quadrada. Ah, ó, mas tá certo. É que na verdade, assim, a palavra bola não quer dizer que é um círculo, Não. né? Não, esfera seria um círculo. Esfera, né? Então Uma tá bola certo. é algo que a gente imagina que Mas, seria um ó, círculo. Toda minha fala aqui, o que chamou a atenção? O erro. O detalhe. Detalhe. O detalhe. Né? Tá certo. Bom, pessoal, então vamos lá, pra gente dar sequência aqui, eu quero agradecer o pessoal que está participando. Pessoal, quem ainda não tá participando não vai escutar isso, né? Então, beleza, né? Vamos lá para os comentários. Pessoal, quem está participando e quer comentar, por favor, se inscreva no canal, ok? E já aproveita e deixa lá o joinha, dê seu like, que isso é importante para nós. Acredito que o pessoal hoje tá meio preguiçoso, né? Tá A cadeira desandou aqui. O que deu a cadeira aí, Franciele? Desandou. A cadeira da Franciele desandou aí, mas tudo bem, né? Esse é um detalhe. Tá tudo certo. Ainda bem que a câmera não tava em A mim. câmera não estava aí, né? Mas beleza. Eu vou dar uma boa noite aqui. Boa noite pro Alex. O Alex está falando aqui. O segredo do sucesso é a constância para o objetivo. Muito bem. Aí o Rodrigo, meu amigo Rodrigo, está falando. Muitíssimo boa noite, online, fazendo questão de captar e compartilhar conhecimento, que significa 100% do sucesso. Ouro puro. Muito bom, Rodrigo. Rodrigo acompanha todas, né? Todas. E aí dele se não acompanhar, né? Tem que acompanhar, tá certo mesmo. O Alex continua falando aqui. Muitas vezes geramos respostas a determinadas situações de maneira automática, sem refletir sobre os motivos para tomar cada decisão. É verdade, Alex. Às vezes essas respostas automáticas nem sempre as analisam a situação. E as respostas automáticas às vezes vêm sem coerência, né? Às vezes a gente acaba se equivocando. Pode até parecer mais fácil deixar a intuição ou hábitos antigos que conduzem nossas ações, mas isso prejudica o exercício do controle emocional. É verdade. Os hábitos, principalmente, as crenças limitantes que a gente tem, os hábitos, né? A intuição, muitas vezes a gente vai pela intuição, né? E isso não é legal, não. E diz ele aqui, novamente, complementando, uma estratégia eficaz para começar a melhorar nossa Meu Deus, nossas reações, meu português tá ruim. Meu português não, minha leitura. Nossas reações diante de diversos cenários é desenvolver o autoconhecimento. Muito bom, Alex Lima. O cara pensa muito, hein?
Barbaridade. Ó, a Karen Bittencourt está aqui também. Boa noite, Karen. O Pedro Bacejo. Boa noite, galera. Chegando agora. A Muito Liz. bom. A Liz está aqui. Noite. Isso mesmo, noite. O pessoal Boa noite. chegava, né? E aí, noite ou dia, né? Ao invés de falar bom dia, fala dia. Eu vou fazer mais Nós no enquanto... interior fazia assim, né? Enquanto vocês estão aqui conversando, Josmar, pode discorrer o assunto, eu vou fazer mais um convite aqui no nosso grupo Game. O pessoal ainda não está assistindo o Grava nosso... um videozinho lá, nosso participando aqui, chama o pessoal lá, Isso, então. mas pode discorrer o assunto aí, tá bom? Pessoal, boa noite então para vocês aí, vão chegando, querem compartilhar novamente aí com os amigos de vocês o nosso link, para que eles também tenham conhecimento. Hoje nós estamos falando então sobre essa questão da inteligência emocional, a questão do controle das gestões das nossas emoções. O quanto isso é importante e o quanto que ele impacta isso na nossa vida. Você ainda não tá assistindo, bora lá, vamos, estamos esperando você. Vou chamar a atenção do povo. Mas é isso daí, pode continuar. Quer mandar para mim que eu mando para eles ali? No Eu grupo? tô mandando lá num grupo e você replica pros demais. Tá. Franciele, ali, continua ali que eu vou mandar lá para os Show. nossos mentorados. Eu só, enquanto vocês estavam comentando antes, eu pensei sobre uma questão que é bem importante que o Claudir falou. Que hoje é uma dificuldade dos jovens ter esse controle emocional. E quando eu penso no problema, eu sempre penso o que levou a esse problema acontecer. Então a gente vê a contextualização da vida do jovem hoje em dia. O que a gente percebe? A gente percebe que eles têm um caminho bem linear. Onde dentro da família, né, eles são pessoas que têm uma comodidade um pouco maior. O pai e a mãe muitas vezes provêm o lar e o adolescente, o jovem, fica ali mais tranquilo, né? E isso talvez seja algo que constitui a forma deles reagirem a algumas situações. Por exemplo, ingressou no mercado de trabalho, no primeiro puxão de orelha que o chefe dá, ele não sabe reagir com aquilo, não tem aquela emoção, se sente humilhado, que é uma coisa bem comum, né, das pessoas se sentirem humilhados por um puxão de orelha e acabam saindo do trabalho. E muitas vezes os pais dão esse apoio, meu filho não vai passar por humilhação no trabalho, isso e aquilo. Só que muitas vezes a gente esquece de passar a informação, e até mesmo eles verem por esse lado, tanto o pai quanto os próprios jovens, de que o mercado de trabalho é assim, a gente está lá vendendo algo. E o que a gente está vendendo? O nosso tempo. E o nosso tempo precisa ser útil para a empresa, né? A empresa precisa achar proveitoso aquilo. Então, a gente tem que entender alguns processos dentro do mercado de trabalho. E se a gente não tem esse controle emocional de saber lidar com essa questão de o meu chefe me puxar a orelha, às vezes, apontar alguns problemas, entre aspas, meus... Eu não tendo esse controle emocional, dificilmente eu vou ter sucesso no mercado de trabalho, porque a gente tem que passar por essas fases. E na verdade, muitas vezes as pessoas acabam levando isso até mesmo pelo lado de humilhação. Sim, Para mim, comum. eu acredito que humilhação está mais ligada a constrangimento, né? Sim. E às vezes as pessoas, como não tiveram essas dificuldades, nunca ninguém disse não ou apontou os erros e os pontos que ela tem que melhorar na vida dessa pessoa desde criança, o primeiro erro que alguém apontar, a primeira crítica que fizerem para essa pessoa, ela vai levar pelo lado da humilhação, né? Às vezes não é preciso nem uma puxa da orelha. Às vezes botar uma meta e falar assim, tem que fazer Isso. essa meta, também já é... Muito bom, Nara. É Isso. justamente. O pessoal, às vezes, quando a gente coloca uma... Se você colocar... Às vezes não precisa de um puxão de orelha, mas como você comentou, colocar uma meta e falar, nós precisamos bater essa meta, para eles já leva como algo de desmotivação, de humilhação, porque isso é inalcançável e tal. E porque se sente incapaz. Muitas vezes essa pessoa, talvez por ser jovem, do contexto que ela veio, ela nunca foi testada, ela nunca foi colocada à prova. E aí, quando ela é colocada à prova, que ela tem que bater uma meta, ela não se sente capaz, ela nem tenta, já achando que vai fracassar. E ela acaba saindo daquela oportunidade, que poderia ser uma oportunidade de crescimento. Isso é muito comum hoje no mercado de trabalho. A mesma coisa da mentoria. Teve algumas pessoas que disseram, não, mas eu vou assistir pra quê? Eu assisti 1, 2 episódios, não gostei, não era o assunto que eu queria e tal. Tá, mas você foi até o final? Você tá querendo ter o resultado a partir do primeiro episódio? Não tem como, nós temos 24 meses aqui. 24 meses, você já fez a conta quantos episódios a gente vai ter? Então talvez pode ser que no primeiro, no 10º, no 15º, no 20º, talvez você não tenha aquele insight, não faça você mudar. Mas lá no 21º tem uma frase que a gente fala aqui, que faz mudar todo o contexto da sua vida, que faz você reavaliar aquilo que você está fazendo na sua vida, pensando que está correto, mas você reavalia e toma uma direção diferente, e talvez nessa direção diferente você acaba encontrando
encontrando e alcançando o teu sucesso pessoal, profissional ou financeiro, né? E isso é justamente estar ligado aos detalhes, porque quando você se fecha, você não quer olhar para novos horizontes, você está fechado aos detalhes, você não está olhando para mais nada além do teu próprio umbigo. E isso vai fazer o quê? Que você se retraia cada vez mais, que você não procure autoconhecimento, que você não procure evolução. Agora, quando a gente abre oportunidades para nós mesmos, olhando para os demais lugares, para os demais horizontes, a gente tem a possibilidade de ver novas coisas. E quando nós vemos novas coisas, trazemos novos conhecimentos, e novos conhecimentos trazem novas opções para a nossa vida, né? Opções que podem levar a gente para o caminho do sucesso. Inclusive, existem muitas pessoas que falam assim, eu já faço faculdade de tal coisa, por que eu vou procurar mais conhecimento? A pessoa não tem o discernimento de entender que conhecimento nunca é demais, de que a gente precisa ter vários conhecimentos. Que hoje, se você chega em uma roda de amigos, você não vai falar só sobre um assunto. Se eu chegar aqui e conversar com o Claudir, eu formada em, sei lá, engenharia, por exemplo, eu vou falar só sobre engenharia com o Claudir, talvez o Claudir nem entenda muito, ele vai falar um pouquinho sobre engenharia comigo, mas e depois, do que a gente vai falar? Quais negócios que nós vamos fazer? Então, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento de cada coisa, é o repertório que eu sempre falo, que a gente precisa ter de conhecimento, né? Então, olhar para novos horizontes nos traz esse repertório, esses conhecimentos que podem vir de lugar que a gente muitas vezes nem espera que venha. É verdade. E a mentoria, o passaporte para o conhecimento, justamente oferece isso, né? São 16 treinamentos em 16 áreas diferentes. Às vezes você não gosta de tal área, mas o conhecimento que você vai ter naquela área vai te dar esse know-how, vai te dar essa expertise, vai te dar esse repertório para você discutir com vários tipos de pessoas, com vários conhecimentos e assim por diante. Em algum momento você vai utilizar isso na tua vida. E muitas vezes nem é sobre o que a gente gosta, mas sim o que a gente precisa, né? Porque, por exemplo, tem conhecimentos que hoje a gente pode falar, eu não gosto de falar sobre isso, não gosto de estudar sobre isso, mas eu preciso saber sobre isso, porque o mundo está se atualizando todos os dias e eu preciso acompanhar. Ou eu fico para trás, é a escolha que a gente faz. Sair da nossa zona de conforto e estudar um assunto que a gente não domina, um assunto que a gente não gosta, ou ficar na nossa zona de conforto, deixar aquelas atualizações passarem e a gente ficar estagnado onde a gente está, sem nenhuma... Hoje tive um exemplo, hoje eu estava falando com uma mentorada nossa, ela tem dificuldade para fazer o curso porque ela não consegue ler as apostilas. Então a dificuldade que ela está enfrentando no curso é justamente pelo fato de ela não ler as apostilas. E aí entrando em diálogo com ela e consegui explicar para ela que, por mais que não goste de ler a apostila, mas se ela não ler a apostila, ela não vai ter o conhecimento necessário nem para fazer os trabalhos, não vai ter o conhecimento necessário nem para passar no quiz, e principalmente para passar na avaliação final, porque a avaliação final ela vai ser em cima da apostila. Então, orientei ela a começar passo a passo. Então, vai lá, lê primeiramente a apostila, mas lê com calma, lê lá 5 parágrafos, depois volta, lê novamente, compreende, tira as dúvidas. Então, começa aos poucos, mas você tem que começar a ler a apostila, senão não tem como você fazer o curso até o final. Então, eu falei, nós nem sempre vamos fazer aquilo que a gente gosta, mas algumas coisas são necessárias. O sair da zona de conforto é que vai fazer você evoluir, é que vai fazer você ter o conhecimento, você passar no quiz, e você vai se sentir muito mais feliz quando você, na primeira tentativa do quiz, você já tirar 100. Nossa, eu consegui. E aquilo vai te dando mais motivação para você ler cada vez mais. Você vai querer buscar cada vez mais conhecimento. Quando vejo, tá lendo até os materiais extras complementares que a gente tem lá. É questão de hábito também, né? A leitura é questão de hábito. Se você começar a desenvolver esse hábito de leitura, você vai gostar. E na verdade é o que você falou. Se você não, se você não fizer o procedimento correto, que é assistir a videoaula, ler o material de apoio que são as apostilas, fazer as perguntas, questionamento para os professores lá por dentro da plataforma. Se você não fizer todo esse procedimento correto, você não vai ter o mesmo aprendizado. Então é necessário. Não quer dizer que nem sempre. A maioria das vezes a gente não faz aquilo que a gente gosta ou que desejaria fazer. O nosso cérebro ele é muito, vamos dizer, trapaceiro com nós. Ele procura sempre a zona de conforto, aquilo que nos é mais fácil, né? Que não precisa se esforçar mais. Então, a maioria das coisas que a gente faz não é porque a gente gosta, mas é porque a gente quer. Nós queremos fazer. Você pode não gostar, mas você precisa querer. Você quer fazer por quê? Porque eu quero chegar num determinado resultado, né? Então, assim, eu quero emagrecer, o quê? Não posso comer chocolate. Tá ali o panetone aberto na minha frente, mas eu não posso. Tá, eu quero, mas eu não posso, né? Mas hoje eu vou comer. Mas assim, a questão nem sempre você vai fazer aquilo que você quer, né? Às vezes você vai ter que fazer aquilo que você não quer. O querer, ele faz parte das emoções momentâneas, né?
Às vezes você tem que mirar no teu objetivo lá na frente, tá? Qual que é o meu objetivo lá na frente? A tua emoção momentânea, a tua vontade momentânea de fazer aquilo. Mas esse meu querer, essa minha vontade momentânea, ela condiz com o meu objetivo futuro? Então, se você fazer essa reflexão, você já vai ter grande chance de você trabalhar com as tuas emoções aqui, de você gerir melhor a tua emoção. Um hábito, por exemplo, vamos pegar o hábito de pessoas que querem emagrecer. Se ela colocar o objetivo principal dela lá no futuro, a vontade dela aqui não é que vai diminuir, mas ela vai saber administrar aquela vontade, porque essa vontade perpassa pelas emoções dela. E é quando ela vai racionalizar aquela emoção, não. É em prol de algo maior que eu não vou fazer isso. Então você não vai sucumbir àquelas emoções primárias que nós temos. Você vai saber lidar com elas e vai ter uma atitude diferente, né? Tudo isso tem a ver com a constância, que foi a palavra do dia de hoje. Para os alunos que estão ali no grupo de mentoria vão saber do que eu estou falando. A gente passou um vídeo ali falando um pouquinho sobre a constância, que é justamente isso. Normalmente a gente traça aquele objetivo nosso. Fala, não, eu quero um carro lá X, né? Mas como que eu vou chegar nesse carro? Ah, não, todo dia eu vou acordar cedo, 5 horas da manhã, vou fazer uma atividade física, minha dicção não tá boa hoje, vou fazer uma atividade física, depois eu vou fazer isso, vou trabalhar, vou ficar até tarde no trabalho, vou fazer 1 hora extra, vou abrir um negócio, vou fazer isso, tudo isso tá na tua rotina. Mas aí chega no primeiro dia, você faz tudo certinho, no segundo dia você já vai diminuindo tua frequência, terceiro dia você já vai desanimando, lá no quarto dia você fala, não vou fazer. Não vou acordar cedo hoje, vou acordar mais tarde, que eu tô cansado. Então, a tua constância acabou por ali. Você acha que no outro dia você vai ter ânimo para fazer? Não, porque você já quebrou a tua sequência. Então, tudo que a gente precisa fazer é relação de constância. Mesma coisa que a nossa frequência cardíaca. É uma constante, né? Se a constância parar, se ela alinhar ali, que no caso da frequência, é porque a gente morreu. Então, se a gente não manter essa constância, a gente quebra o nosso objetivo, a gente não chega lá. Então, tem tudo a ver com essa questão que o Josimar trouxe aqui para nós. E principalmente algo que nós temos que tomar muito cuidado é com a vitimização. Porque nós temos sempre algo a dizer quando nós não conseguimos realizar aquela atividade a qual nós nos propomos, né? Nós sempre vamos ter uma justificativa a dizer, olha, não consegui por causa disso e disso e disso. E esse dizer que você não conseguiu por causa disso, ele tira a tua responsabilidade pela tua ação. Você não quer assumir que o erro, o problema é você e que o problema está em você. Porque para você admitir que o erro e que o problema está em você, você tem que ter aquilo que o pessoal comentou aqui, que é o autoconhecimento. Você tem que admitir, assumir a responsabilidade das tuas ações, é quando você se coloca ali como centro. E é sempre aquilo que nós falamos aqui. Se nós estamos no local em que nós estamos, com a vida que nós estamos, na mediocridade que nós estamos, somos nós que nos colocamos ali. E o único responsável em sair dessa situação somos nós mesmos. Mas enquanto a gente jogar essa responsabilidade para outra ou para uma instância exterior, pode ser aí para qualquer tipo de instância, inclusive Deus, religião ou outras pessoas, a empresa não é boa, o meu patrão não é bom, a política não é boa, o governo não é bom. Enquanto a gente jogar essa responsabilidade para outrem, nós nunca vamos sair do lugar em que nós estamos. Então, algo que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente para gerenciar bem as nossas emoções, é sair dessa situação de vitimização, vitimizar-se, ou achar que a gente é coitadinho, né? Porque daí a gente traz aquela criança interior que nós temos dentro de nós, e todos nós temos. Aquela criança que às vezes precisa de um colo, aquela criança que vai diminuir o tom da voz para chamar a atenção do outro. Então, a gente vai querer trazer aquela criança interior que nós temos em nós. E isso é vitimização. A gente quer que a pessoa olhe para nós, nossa, coitadinho dele, ele não conseguiu por causa disso, então você vai passar a mão na cabeça. Então, temos que tomar cuidado, temos que ter esse autoconhecimento de nos conhecermos. E quando é que nós agimos como vítima da história? É que nem aquela frase que a gente sempre usa aqui, quem é bom de desculpa é ruim de resultado, né? Porque a gente tá tão preocupado em procurar uma desculpa que a gente acaba esquecendo de procurar os resultados. A gente se perde ali um pouquinho nisso, e aí tudo que é aquilo que a gente tá procurando, que é o resultado final, a gente acaba deixando de lado. Vamos ver os comentários aqui. A Gabriela Colonna, boa noite, piazada. A Brenda, boa noite, pessoal. Aqui com dengue, mas ligada na mentoria. Muito bom. aproveitado o conteúdo. Isso aí.
Pessoal, ó, diante da dificuldade, mas está ali, está aprendendo, está na mentoria, ou seja, não está se fazendo de vítima, está sendo ali a patrona da sua própria história, está se colocando como centro, está nas rédeas da situação. Por mais que você esteja numa situação debilitada, mas isso não impede com que você sente lá no sofá e você assista a mentoria. Você pode utilizar N justificativas, mas você não, você está ali, está assistindo. Muito bom, parabéns. O Rodrigo, a minha história de verdade, minha faculdade, sinto que foi muito sofrimento, mas hoje sou muito grato a tudo que passei. E por onde passei, tudo que aprendi, não trocaria por nada. Acho que ele falou minha história de vida ali. Aí aquilo que o Freud já fala, né, Franciele? Nós não evoluímos se nós não sofrermos. O que uma sociedade faz, o que faz com que a sociedade evolua é o sofrimento. Tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas medíocres. Pessoas medíocres criam tempos difíceis. Então você fica nesse ciclo, né? Eu me perdi na metade. Mas basicamente é um ciclo, É isso né? daí. Que um vai criando o outro e em resultado, né, vai decorrendo a história. Deixa eu contar um pouquinho falando sobre dificuldade. Conta, calma, Agora que eu já comi um pedaço de panetone. Você é um exemplo, né, Claudio, dessa questão aí da resiliência. O que você passou para nós Mas um eu vou exemplo, né? chamar aqui a responsabilidade pro meu amigo Rodrigo. Para quem não sabe, na verdade, é o Rodrigo Rutters, que está aqui. É um grande amigo meu. A gente cresceu, na verdade, ali na adolescência. Eu tinha lá meus 16 anos. Acho que o Rodrigo é um pouquinho mais velho do que eu, ou é mais novo, não sei. Mas assim, nós mais ou menos na mesma idade. Perdão, pessoal, aqui o panetone estava muito bom aqui. Assim, o que acontece? A gente morava numa cidade pequena. Então, como a gente não tinha condição de pagar aluguel, nós nos reunimos com vários colegas, vários amigos, e a gente começou a dividir uma casa. A gente chegou a morar, acho que com 12, 13 pessoas junto. Imagina 12, 13 pessoas junto, né? Não era fácil. Tinha uma época que a gente não tinha o que comer. A dificuldade era tão grande, não tinha mesmo. Eu fiquei sem emprego uns 3, 4 meses, e foi ali naquele momento que eu aprendi a fazer o tal de reviro paraguaio. Só que o reviro paraguaio nosso só tinha farinha, água e sal. Porque não tinha outra coisa. E, cara, a gente passou por essa dificuldade. Quando você tinha dinheiro para você comprar pão com mortadela na panificadora, nossa, era uma maravilha. O meu primeiro salário, eu gastei tudo na panificadora. Luviz era o nome da panificadora da cidade. Primeiro salário, fui pagar a panificadora. Fiquei devendo ainda 30% da minha dívida e ainda ficou lá. Pra você ter uma ideia, porque nosso almoço era pão com mortadela. Café da manhã, pão com mortadela. Quando você tinha um miojo, era uma raridade. Era difícil mesmo. A gente não tinha condição. Os nossos pais não tinham condição de ajudar também. Quando sobrava um tempo final de semana, a gente ia pro interior trabalhar, quebrar milho, arrancar feijão, fazer o que fosse necessário para você ganhar lá seus 10, 15 reais por dia para você poder pagar o aluguel no final do mês. Muitas vezes a gente não tinha condição de pagar o aluguel. Até uma vez, não aconselho vocês a fazer isso, pessoal, mas uma vez a gente tentou fazer uma mudança meio tipo camuflado, sabe? Nós queríamos se mudar sem a proprietária saber, porque não tinha como pagar o aluguel, né? E a gente locou uma casa que, meu Deus do céu, tia, você ia dormir, aquilo sabe aquele sapo que fica Nós fomos morar no meio de um banhado, cara. Acho que tinha mais mosquito ali do que... Cara, acho que eram às 6 horas da manhã, todo mundo, tudo silencinho, né? Eu não sei como, acho que a dona pressentiu. E quando a gente viu, ela tava lá na porta, segurando já a bicicleta de um amigo meu. Mas assim, essas dificuldades que eu passei, que o Rodrigo passou, que muitas outras pessoas também passam, é o que forja a nossa vida. É isso que faz com que a gente se torne pessoas vencedoras, né? Não é as facilidades que você teve na vida. É as dificuldades, porque hoje se surgiu uma dificuldade, para mim nada se compara àquilo que eu já passei, entende? Então a possibilidade de você vencer as dificuldades é muito grande, porque quando aparece o problema, você não transforma esse problema num monstro. O teu controle, o teu autocontrole, o teu controle emocional, ele já está cicatrizado, ele já vem de outras dificuldades maiores, ele já sabe que aquilo ali ele vai poder superar. Entende? Às vezes é um problema minúsculo, mas a gente transforma ele num monstro enorme, né? Porque você se desespera, você perde o controle. Então, quanto mais dificuldade você tiver na vida, mais facilidade você vai ter lá no futuro, tá certo? E preparar-se para o futuro é você
possibilitar na sua vida que surjam dificuldades e empecilhos para que você possa resolver. Resolva os problemas da vida. Aí você chega, você compra um carro novo. Vou contar uma história, não vou falar o nome do meu amigo, mas teve um amigo meu que comprou um carro. Aí o carro tava meio ruinzinho, falou, Claudinho, não sei o que tá acontecendo nesse carro. Eu falei, cara, quando você trocou o óleo? Ele falou, tem que trocar o óleo do carro? Cara, tu comprou, como é que você conseguiu fazer a habilitação? Não, mas eu não sabia. Então assim, às vezes o cara compra um carro e não sabe trocar um pneu. Então, se você nunca trocar um pneu, a hora que você for trocar, você vai ter dificuldade. Então, permita-se que essas dificuldades aconteçam na sua vida. Ah, não, furou o pneu, vou chamar o borracheiro. Não, vai lá tu mesmo. Pega lá o macaco, a chave de roda, troca. Porque o dia que você necessitar mesmo, que tiver você sozinho, 3 horas da manhã, lá no interiorzão, perto do cemitério, sabe, quando você tá com medo? Opa, ó meu despertador, 8h15. 3 horas da manhã, você lá perto... Imaginou já você no interior? Lá no interiorzão, uma noite de lua... sem lua praticamente, vamos dizer assim, né? A noite escura e você perto do cemitério. Pra quem tem medo de cemitério, vamos falar isso. E aí, fura o pneu do carro. O que tu faz? O que tu faz se você não sabe trocar o pneu? Vai fazer o quê? Vai ter que posar e dormir ali dentro do carro? Passando medo? Aí você vai ter que ter controle emocional, né? É controle emocional, não só controle emocional, né? Você tem que ter outro controle também aí, né? Se você tem uma cueca junto, então perfeito, né? Mas se não, o bicho pega. Então, assim, você tem que permitir que as dificuldades, elas estejam na sua vida. Seja grato pelas dificuldades que você tem, para que isso possa exercitar o teu controle emocional. E cuidado com os detalhes, porque muitas vezes os detalhes a gente deixa passar e aí está o problema. Tá certo? Uhum. Vamos continuar aqui então. O Alex Lima colocou assim. Vou só dar boa noite para Maria primeiramente. Boa noite, Maria. O Alex disse o seguinte: o autoconhecimento também contribui para a compreensão dos nossos limites e pontos fracos. Cabe a nós definir se vai ignorá-los ou trabalhar a caminho da superação. É isso aí mesmo. A Maria colocou assim: eu tenho ensino médio por ter dificuldade para ler. A questão da dificuldade, Maria, para ler é algo que você pode melhorar. Como que você melhora uma dificuldade na leitura? Lendo. Se dando essa oportunidade de você pegar livros. E se você não gosta de ler, o que você vai fazer? Identifica um livro que você goste primeiramente. Eu lembro que no ensino médio a gente não gostava muito de ler. Eu aprendi a gostar no seminário de ler. E como que eu comecei? O professor de literatura falou assim: pega um livro que você se identifica. E o primeiro livro que eu li, ele inteiro, o livro era O Seminarista. A partir daquele livro ali, eu deslanchei na leitura, porque eu gostei da leitura e eu aprendi. E aí depois comecei a ler outros livros. Mas eu comecei com aquilo que eu gostava. Aí depois veio aqueles que eu tinha que ler necessariamente. Mas hoje eu leio qualquer coisa. Mas invista na leitura. A leitura ela é muito importante. A leitura ela abre as portas. A leitura ela te dá diálogo, te dá palavras. A leitura ela te abre a visão. A leitura ela é algo que, se você começa a praticar, você não quer mais parar. Porque é viciante a leitura. Às vezes, eu nunca usei drogas, mas eu acho que é tão viciante quanto você usar droga. Porque, será? Porque a leitura te fascina. A leitura faz você viajar. A leitura ela... Não sei nem como descrever a leitura de tão importante que ela é para mim. Continuemos aqui. Quando escondemos as emoções, com medo, insegurança e angústia, corremos o risco de liberar esse desconforto a partir das práticas impensadas. Quando a gente acaba agindo por emoção, né? Nós não pensamos na nossa ação. A gente age justamente por aquela emoção, significa que nós não temos aquele controle, aquela gestão daquela emoção que nós estamos vivenciando. E aí a gente sim pode cometer esse tipo de gafe. E todos nós, em algum momento, já cometemos alguma gafe no sentido emocional. Né? Sim. Aí falando de autocontrole, você sabe que às vezes o nosso autocontrole a gente perde. Por exemplo, alguém fala alguma coisa que a gente não gosta ou que leva a gente a sentir algum tipo de constrangimento. E a primeira coisa que acontece para mim, principalmente, é ficar vermelho. Uhum. Essa é uma questão complicada.
Porque E você não sabe reagir não àquilo. sabe reagir. Eu vou pedir pra focar o Josimar aqui. Nara, foca no Josimar, por favor. Olha, aí vocês vão observar, pessoal, que o autocontrole, como que funciona. Vamos ver se o Josimar vai vermelhar a pontinha da orelha ou não. Ele já Ó, tá eu vermelho. nem tô falando do assunto, ele já tá vermelho. Tá vendo como é difícil? Se você não se colocar nessa situação, meio que, vamos dizer assim, com bastante vezes na sua vida, você acaba perdendo o controle emocional. Então, Josimar, eu vou falar de um assunto aqui, Josimar, que ele vai te constranger um pouquinho. Beleza, pode falar. Não tem problema nenhum? Não, pode falar. O que vocês acham? Será que o Josimar tá perdendo o controle emocional dele? Qual Eu que- estou me preparando pra... Tá se preparando? Tá, mas é uma história que eu acho que vai fazer você perder o teu controle emocional. Não, pode falar, então vamos... Não tem problema? Vamos testar o meu controle emocional, a minha gestão da minha emoção. Da tua emoção. Então, Josimar, você lembra daquele dia, Josimar? Depende do dia. Um dia, uma tarde meio chuvosa, tu lembra? Depende... Ó, tá vendo como ele tá ficando? Isso É que são várias tardes chuvosas. Não, isso é controle emocional, porque às vezes nem existe uma notícia, às vezes nem existe nada, e quando a gente perde o controle, a gente acaba se entregando, Muito comum. sabe? A pessoa pergunta, hoje fizeram uma pergunta, falaram assim, Claudir, você tava onde hoje? Eu falei, eu? Não, o que eu ia falar? Eu não tava em nenhum lugar em especial, mas eu já comecei a pensar, onde é que eu poderia estar? Por que o pessoal tá me perguntando isso, entende? Se você não tem um autocontrole, você acaba confessando uma coisa que você nem fez. Isso pode gerar uma situação das pessoas, às vezes, pensar que você fez alguma coisa porque você confessou algo que você não fez. Agora, quando você tem uma culpa, você já fica vermelho, você já gagueja, já se enrola tudo e... Não, mas eu tava... Ó, né que eu tava em tal lugar, tipo assim. É uma Já busca defensiva, uma- né? Já Uma entra defensiva. na defensiva. Agora, eu fiz uma pergunta pra você, lógico. É natural, às vezes, a gente começar a ficar meio vermelho, tal, beleza, faz parte, né? Mas você já diz, não, tô me preparando pra aquilo, manda brasa. Vamos lá, deixa eu ouvir. Tem pessoas que muitas vezes, quando a gente coloca ela contra a parede, talvez nem tenha informação pra que possa incriminar ela, a pessoa já se entrega de problemas que nem sabe. Isso se chama jogar verde pra colher maduro, né? O pessoal diz assim, né? Sim. Por quê? Porque às vezes a gente joga umas palavrinhas e a pessoa acaba se entregando numa situação porque não tem controle emocional. É até mesmo que falam que os psicopatas são as pessoas que mais conseguem controlar o seu emocional. Ou às vezes não têm o emocional. Elas de fato não têm. Aí Se é você bem não mais tem, fácil, né? se você não tem o emocional, é muito mais fácil. Você não tem aquele sentimento de culpa, não tem aquele sentimento de fiz algo errado, né? Aí se torna mais fácil. Agora, para você também exercitar, você tem que gerar dificuldade na sua vida. Até se colocar diante dessas situações, né? De, por exemplo, contar uma história que aconteceu, sei lá, e fazer a pessoa ver se ela se sente bem ou não. Como você se sente? Você gosta de contar uma piada ou não gosta? Se eu perguntar, Franciele, me conta uma piada hoje. Vamos testar o teu controle emocional. Como você está? Eu sobre contar piada eu ia adorar, mas nossa, faz muito tempo que eu não conto uma piada, Sério? eu não lembro de nenhuma agora. Sério? Eu super contaria uma piada se eu lembrasse de uma agora. Não lembro lembrei de nenhuma piada. Nenhuma nesse momento. Mas quando eu era criança eu adorava contar piada. Eu também. Quando era criança eu era piadista. Eu Hoje também, em dia era engraçado. não sou mais Sério? piadista. Eu, Bah. É porque a gente sempre procura ser alguma coisa, eu era eu engraçado. contava muita história, mas Uhum. pra fazer as pessoas rirem. Mas, Josimar, vou te falar, tu tem uma cara de mentiroso. Eu acho que esse deve ser bom de história, hein? Você já foi pescar alguma vez? Claro, várias vezes eu fui pescar. Mas aqui entra uma coisa bem legal sobre a mentira, que normalmente a gente é pego na mentira porque a gente não sabe, não tem uma resposta pronta, né? Uhum. É a mesma coisa que se eu te perguntar aonde que você tá e você não ter uma resposta pronta pra inventar onde você tá, você vai ficar naquele minuto de silêncio, fica tipo, me choca, assim, Ou ó, você sabe? faz... Aquela cara de paisagem. A pessoa viu que você tem algo pra entregar. Sim. E às vezes tu pode até dar uma resposta condizente depois, que faça até sentido, mas ela vai pensar, poxa, por que demorou tanto pra Aí responder? a gente já começa a pensar. A mulher, principalmente, é analítica. né? Aí você tem que contar a verdade. Porque a mulher, ela faz a pergunta, você já tá com o negócio na mão já. Já não tem mais o que fazer. E tem perguntas que também são muito capciosas, né? Isso. E são, por exemplo, as perguntas retóricas que você Uhum. faz, até nos julgamentos que a gente vê, né? Se pra pessoa meio que se incriminar, você faz uma pergunta, às vezes, que exige um sim ou não. Por exemplo, você pergunta assim pra uma pessoa ali, e aí, você continua batendo na sua esposa? Você tem que responder sim ou não. Você para pra pensar. Porque, eu nunca bati na minha esposa.
Mas aí a pergunta exige sim ou não como resposta. Uhum. Porque se você disser que sim, bom, você conversa. Se você disser que não, então significa que você batia na sua esposa. Pois é. E aí você fica naquela enrascada, O que né? que você Como fala? você se sair dessa? Mas por isso eu digo, são perguntas capciosas. Então você tem que fazer uma retomada da pergunta. A sua pergunta, ela não condiz com a realidade. A pergunta que você está me fazendo, ela está me colocando numa situação desfavorável, porque ela não me permite com que eu tenha um meio termo aqui. Você já está afirmando ou sim ou não. Então você Sim. tem que entender a pergunta do interlocutor. Qual é a intenção do interlocutor em te fazer uma pergunta para te Isso. colocar naquele E lugar. ali exige o controle emocional, porque a primeira coisa que a pessoa fala, não, já tá, mas então você parou de bater? Não, mas eu nunca bati. Mas e lógico que ele não vai falar isso, não. Ou seja, não vai falar assim, você parou de bater. Então a questão é você saber ter o autocontrole, né? Você poder saber que você tem o tempo para você poder responder. Por isso, os advogados, os juízes, eles sabem fazer essas perguntas, né? Uhum. Eles vão identificando, eles fazem a pergunta e vão levando a pessoa e a pessoa nem sabe, ela nem se percebe, né? Então, às vezes, quando é uma pessoa mais letrada, ela já vai dando algumas respostas que ela já vai identificando. O objetivo Sim. dele com isso é isso. E eu vou falar que tem pessoas que muitas vezes a gente faz uma pergunta, ela já está preparada com a resposta e já está preparada com a outra resposta da pergunta que a gente ainda nem fez. Esse é o bom Tem mentiroso. Esse é pessoas o bom que fazem, mentiroso, que tem né? essa capacidade. Barbaridade. E às vezes você faz uma pergunta para a pessoa está respondendo pensando na resposta próxima já. Isso é uma É agilidade. que nem um muito jogo de grande. xadrez, né? Tu joga xadrez, tu já tá pensando na quarta, quinta jogada da pessoa. Isso. E isso exige muito do controle emocional da pessoa também, né? Quando a gente se sente com dificuldade, muitas vezes a gente acaba perdendo o controle. Isso não é normal, mas é algo natural, né? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, volto a falar novamente, exercitar. Você precisa exercitar o seu controle emocional. Tá? E vamos falar de alguns detalhes que às vezes a gente deixa passar na nossa vida e esses detalhes muitas vezes acabam comprometendo o nosso futuro, tá certo? Falando um pouco sobre, por exemplo, a gente quer ter um futuro, eu quero montar uma empresa e eu quero ganhar 100 milhões de dólares aí com 5 anos nessa empresa. Beleza, o que você já montou o teu projeto, você sabe o que você vai vender, você fez um estudo de campo, muitas vezes o pessoal faz o seguinte, não faz um estudo de mercado. Hoje em dia com esse negócio do dropshipping, negócio de investimento em bolsa de valores, vejo tanta gente montando tanta coisa e não conseguindo ter sucesso, por quê? Porque primeiramente não se preparou para aquilo, não estudou, não foi a fundo. Ele viu as primeiras aulas de como montar um negócio nesse sentido, por exemplo, de investimento econômico, ele assistiu as primeiras aulas e ele já vai lá e já prepara o projeto dele, nem tem projeto, ele já vai lá e já investe. A primeira bolsa de valores que aparecer na frente, ele já vai lá e investe. Não, o que você faz? Eu faço investimentos. Ok, mas como está o teu rendimento? Você sabe que a partir do 3º ano que você começa a ter um rendimento razoável, mas eu só tinha esse valor aqui agora, como é que eu vou viver 3 anos? Planejamento, você precisa ter planejamento. Então, os detalhes vão determinar se você vai ter sucesso ou não. E os detalhes, muitas vezes, são coisas que a gente não pensa lá no início. Esqueci desse detalhe. Posso compartilhar uma experiência minha aqui, Sim. com relação à Bolsa de Valores. Eu não estudei bem a Bolsa de Valores e eu fui lá e eu, por conta própria, apliquei lá 5 mil reais. 5 mil? Aham. Barbaridade. Não tinha conhecimento, não tinha muita experiência, né? Fui pelo que eu sabia, achava que ia dar certo e deu, porque eu via os meus amigos fazendo e tal, fui lá e fiz. Mas numa semana perdi 2.500. E daí o que tu fez? Aí eu fui atrás E o controle emocional? Aí eu fui atrás de alguém que entendia, né? Uhum. Daí eu passei lá pro meu irmão, olha, quis cobrar os 10% dele pra poder gerenciar e aí tá lá. E aí a partir dali você vai aportando, né? Ou seja, busque um mentor. Se você não tem conhecimento, você tem que buscar um mentor, uma pessoa que já tenha esse conhecimento, já passou por aquele caminho, já está lá onde você quer chegar. Mas deixa eu te perguntar, recuperou os 2,5? Já recuperou. Ah, muito bom. Mas você teve o controle, aí é uma coisa importante, o controle emocional de fazer o seguinte, porque a melhor sacada para quem não tem autocontrole é fazer o quê? Tirar o dinheiro. Tirar o dinheiro. E é ali onde você perde. Você tem que saber que quando você perdeu, você tem que ter a frieza. Ali eu tive que, depois ele me orientou, tem que investir, você não pode, se você parar agora, por mais que perdeu os 2.500, mas tem que continuar investindo. Todo mês você vai ter que investir 100, 200, 300,
continua investindo. Para você recuperar, a única forma de recuperar é investir. Se você não investir, você não vai recuperar. Você vai perder mais ainda. Agora tem que cuidar, porque isso não é uma aposta, né? Não. De certa forma, acaba sendo uma aposta. Mas tem que cuidar, porque jogos, muitas vezes, faz você perder dinheiro. Sim. Pessoal aí que gosta de apostar, faz aquelas apostas. A aposta, quando é um jogo de azar, o risco é muito grande, né? Então, assim, ali exige muito controle emocional também. Tem pessoas que muitas vezes começam, vamos falar de um jogo de baralho, o próprio pife, a cacheta, não sei como o pessoal fala. O truco, né? O truque, seja. A pessoa perde R$2. Não, perdi R$2. Eu tô inconformado porque eu perdi R$2. Eu vou apostar 5 e vou recuperar meus 2. Perdeu mais 5, barbaridade. E agora? Tô com R$7 de prejuízo. Vou apostar 10 agora. Vou apostar 10 e vou ganhar, né? E o cara tá com R$50 no bolso. Apostou 10, perdeu, barbaridade, agora é 17. Vou apostar o restante que eu tenho. Vou apostar 30 conto aqui. Beleza, vou apostar R$30. E às vezes acaba perdendo tudo. Então, essa é uma grande dificuldade. Se você não tiver um controle emocional, uma frieza para saber o momento de parar em algumas situações na vida e o momento de você realmente arriscar e apostar, às vezes você acaba perdendo tudo aquilo que você construiu durante uma vida toda. Para você ganhar dinheiro demora muito. Agora, para você gastar... E para perder... Para perder... É o detalhe, né? É o detalhe. Já sei... E essa questão do mercado financeiro que a gente está comentando é uma área que precisa de muito controle emocional. Criptomoeda é um exemplo, que agora está em queda. Né? Eu, por exemplo, comprei criptomoedas, investi um dinheiro ali, as criptos estão caindo, meu dinheiro está se indo, eu não tirei. Não tirei dinheiro, deu vontade de tirar? Deu, mas eu olhei para perspectiva, pode ser que a cripto volte a subir e aí eu não perco dinheiro, posso até ganhar inclusive com isso, né? Mas se eu tirar, eu tenho certeza de que eu vou perder, porque aquele dinheiro já se foi, né? Então o controle emocional é a gente não tomar uma decisão precipitada, de a gente pensar no futuro, né? Pensar, poxa, aquele dinheiro vai me fazer falta nesse momento, tô precisando dele nesse momento, talvez se tu precisasse daqueles 2.500 restantes, tu tinha tirado. Isso é uma coisa que eu tive uma maturidade, né? Em questão de investimento, é um dinheiro que você não conta com esse dinheiro. Exato. Né? Então você vai investir, você não conta com ele, como se ele não existisse. Uhum. Ele tá, quando a gente faz um investimento, ele tá na tua carteira de investimento e não na tua carteira de uso de dinheiro, até porque o dinheiro que a gente usa para investimento é separado do de emergência, né? O de emergência fica em outra carteira. Mas isso é assunto para investimentos quando a gente pessoal, chegar, né? nós vamos falar sobre isso também. Vamos Isso. trazer pessoas que entendam bastante sobre isso, questão de investimento em bolsa de valores, dropship, como o Claudir falou, uma questão de e-commerce, como você ganhar dinheiro aí com essa questão de investimentos, como você ganhar dinheiro com dropship. Então vai ter pessoas aqui que vai ter esse conhecimento, esse know-how, essa expertise para passar isso para vocês com muito mais propriedade do que nós aqui. Então vai ter esse momento aí também. Se vocês gostam dessa parte aí, ó, vai ter um momento aí que a gente vai abordar esses assuntos também aqui na nossa mentoria. Agora, falando um pouco de criptomoeda, vamos só dar uma sequência no que você estava falando. Estava observando aqui, eu estava verificando que dia 10 de janeiro de 2022, o Bitcoin estava custando R$236 mil. E hoje ele está custando 90 mil. Uhum. Caiu muito. Barbaridade, tia. O Ethereum, que tem o Bitcoin e o Ethereum, que são os principais, o Ethereum tá caindo mais ainda, porque o Ethereum tá perdendo muita credibilidade nesse momento. Então, a maioria das pessoas que mexem com cripto estão vendendo o Ethereum e trocando por Bitcoin. Eu não fiz nem isso. Eu tomei a decisão, que é um pouquinho mais arriscada, de deixar tudo Mas você não faz day trade? Não, day trade não. Eu só comprei e deixei lá pra dar um rendimento que não é o caso no momento. Essa é a moeda do futuro, né? É a moeda do futuro. E eu acredito que seja realmente a moeda do futuro, porque vai chegar um momento que a globalização vai, na minha perspectiva, é claro, né? Não sou especialista da área de criptos, mas na minha perspectiva, em um momento do mundo, da globalização, isso vai ser tão forte que a gente vai ter que comprar tudo em criptomoeda, que é uma moeda universal. Ou em uma outra moeda que venha a surgir, que seja digital, né? Então, pelo fato de eu acreditar nisso, eu decidi deixar lá as criptos, não mexer em nada, mas tem muitos investidores que estão vendendo a Ethereum ou trocando ali pela Bitcoin, que é o que tem mais credibilidade. Eu fiz, na verdade, day trade um tempo. Ganhei um dinheirinho, perdi também. Eu tinha investido, não me lembro quanto que eu tinha investido, mas eu cheguei a perder quase $1.000. E aí eu recuperei esse valor. Recuperou e depois saiu. Saí fora, porque assim, o momento que eu mais ganhava, que é o momento de você vender, normalmente é de madrugada. 4 da manhã. Eu lembro uma vez que um amigo meu falou assim, ô Claudir, você viu quanto que subiu durante a madrugada tal moeda? Cara do céu, triplicou o valor. E assim,
ou seja, subiu muito. E aí automaticamente cai de novo. Então day trade é uma coisa que você tem que estar ali. Você compra e vende, compra e vende. Você ganha dinheiro em questão de segundos e você perde dinheiro em questão de segundos. Você compra na baixa quando aquele produto que a moeda não tá valendo muita coisa e vende quando ela tá na alta, Isso, né? e Isso você ganha E dinheiro. como é uma volatilidade muito grande, então assim, em questão de minutos ela vai subir e ela vai baixar Isso, novamente. uhum. Então o que você tem que fazer? Quando ela subir, você vai lá e vende. Quando ela baixou, você compra. Tá certo? Só que tem momentos que ela só sobe, e você fica naquela, vai subir mais, de repente, pá, cai. Uhum. E tem momentos que ela cai, você vai lá e compra, e ela continua caindo, aí você entra em desespero. Aí o autocontrole emocional, o controle emocional é muito importante, porque se você vender, você vai perder dinheiro. Uhum. Você tem que ter o risco, tem que saber qual é a margem. Às vezes pode até configurar lá, não. Colocar o stop, né? Isso, o stop. Eu quero vender com tantos, tanto na alta, tanto na baixa, porque daí você conta. E tem a probabilidade de ganho. Tanto é que esses robozinhos que estão aí de investimento, eles estão trabalhando dessa forma. Uhum. Só que não existe uma segurança. Quando é uma moeda muito volátil, o risco é muito grande. O risco de você ganhar e o risco de você perder também. Uhum. E o perfil desse tipo de investidor é um perfil mais arrojado, né? Se você é um perfil ali mais conservador, não vai servir para você. Muito provavelmente você vai ter um infarto, não vai conseguir, né? Você não vai investir nesse tipo de ação. Tem nesse outras tipo possibilidades, de investimento, né? Uhum. Na verdade, eu saí porque eu tava perdendo a noção do tempo, basicamente. Eu não conseguia dormir. Então, eu acordava, abria o olho, a primeira coisa, cripto. E por mais que não era muita coisa que eu ganhava, era pouca coisa, mas a sensação de você ganhar é tão boa que você quer ganhar. Entendeu? Você quer ganhar. Aí eu digo, não, quer saber de uma coisa? Eu vou parar por aqui, não vou mais fazer day trade, vou deixar isso aqui para outras pessoas e eu vou tocar o barco no trabalho que eu estou, porque eu acabava diminuindo a minha produtividade diária. As ideias que eu tinha antes eu não conseguia ter. Por quê? Porque meu organismo estava muito cansado. Eu não descansava o suficiente para poder resetar o meu cerebelo, vamos dizer assim. Esse era um problema sério. E pessoas que têm essa, vou dizer, frieza emocional, esse controle, essa gestão da emoção, em tempos de crise consegue fazer muitas fortunas, né? Sim. Pessoa que consegue ter essa administração aí. Que é a resiliência também, né? Porque quando você tá em um momento de crise, você sabe lidar com aquilo, você sabe se adaptar àquilo e tirar o melhor proveito, né? Teve muitas pessoas que abriram empresas durante a pandemia, que era um momento super complexo e difícil no mercado, e ficaram milionárias. Por quê? Porque elas olharam pelo lado positivo e não pelo lado negativo. Sim. Elas viram todo aquele caos, toda aquela insegurança da maioria dos empresários e demais pessoas que estavam ali trabalhando e aproveitaram desse momento. E o se aproveitar de alguns momentos não é algo ruim, Não. mas sim que você está suprindo uma necessidade. Porque quando a gente encontra algo, um nicho no mercado, a gente está suprindo a necessidade de alguém. A melhor forma de você enriquecer é achar a solução de um problema de alguém, porque aquele alguém vai te pagar por isso e você vai ganhar dinheiro. É a mesma coisa que assim, na época de crise você vende lenços, ou seja, o pessoal tá chorando, tá vendendo lenços. O pessoal pode dizer, nossa, mas você é tão cruel. Não, você não é cruel, você tá resolvendo o problema das pessoas. Sim, é a resolução. Ela tem necessidade de enxugar suas lágrimas, né? Então, não foi você o causador do problema para que ela possa chorar, mas você tá resolvendo. Você está sanando a dor, Tá sanando a dor do cliente, entende? Então, é um momento, sim. Agora, tem que cuidar também, porque existem muitas pessoas que acabam se aproveitando que aí é outra de coisa. outras pessoas nesses momentos, né? Por exemplo, eu tô enforcado, eu preciso vender meu carro, e a pessoa, não, eu vou lá e te pago esse valor. Tantos mil abaixo da tabela. Até uma margem, beleza, porque todo mundo precisa ganhar, né? Você não vai dar um dinheiro para mim comprar um produto meu se você não tem possibilidade de ganho. Tá certo? Então eu já tenho que pensar. Quando eu vou vender um carro? Aí eu vou vender um carro, normalmente a gente fala na garagem, né? Vamos vender um carro lá na loja de veículo e eu quero vender ele pelo valor de tabela. Cara, tu tá vendendo. Se tu tá vendendo, o valor tabelado é aquele, mas pro cliente final, né? Se você quiser vender aquele valor lá na casa de veículo, para que ele possa vender para o cliente final, na verdade o que ele vai fazer? Ele vai ter que tentar valorizar aquele veículo de alguma forma, e normalmente não vai fazer isso. Então não procure vender na casa de veículo se você não está disposto a vender por vamos dizer, mais baixo. 5% abaixo da tabela, porque ele precisa ter uma margem de lucro. Agora, outra questão é se aproveitar. Eu quero vender o veículo porque eu preciso urgentemente. Não, então eu tenho isso. 30% abaixo do preço de tabela, e aí você acaba se obrigando a vender. Por quê? Porque a tua dificuldade é muito grande. Então, isso é se aproveitar
das pessoas e não das situações em geral, né? Isso. Isso tem que cuidar. Eu sempre uso a pandemia como a maioria dos exemplos, que foi um momento de testagem para nós, Sim. né? A venda de máscaras e demais utensílios ali que a gente estava precisando, que as pessoas colocaram um valor acima. Isso sim é se aproveitar. Você Sim, vender a se máscara, aproveitar. vender a máscara é você suprir a necessidade. Agora, Foi. você vender lá pelo triplo do valor, aí sim é se aproveitar. Tem que ter essa Era diferenciação. R$27, foi a 120 nós chegamos a Sim, comprar nossa. na Nós escola. compramos E aí cento você poucos. tem aquela necessidade, você sabe que o teu cliente precisa daquilo. Você coloca o valor que você quer. Mas aí já entra na questão de ética, né? Uhum. Isso não vai ser ético dentro do mercado. E entra dentro de um dos dedinhos, né? Que é valores e princípios, né? Você tem que ter Isso. certos valores, certos princípios para você agir, para você trabalhar. Isso aí. Se você não tiver valor, não tiver princípio, você acaba passando por cima deles para você conseguir o que você quer. Então, qualquer coisa vai justificar a sua ação. E se você não tem valores e princípios, existem outras normas que estão fora dos teus valores e princípios que muitas vezes vão te punir por isso, né? Que, inclusive, a lei pune algumas coisas como essa. Se você pega um produto e você coloca o valor exorbitante e a pessoa está necessitando daquilo, isso, inclusive, configurou como crime para algumas empresas que venderam máscara acima do valor. Foram Sim. penalizadas por isso, né? Então, muitas vezes, se você não tem os seus valores próprios, vai ter a sociedade, o mercado, toda a questão social te cobrando por alguma coisa. Uhum. Verdade. Muito bem, pessoal. Nós estamos encaminhando novamente para mais o fim de uma das nossas mentorias. Já se passou 40 minutos, é isso, né? 40? Não. 1h10 minutos. 1h10. 1h15? 1h15. Meu relógio acho que está bloqueando aqui. Pessoal, então aqui eu quero agradecer ao Alex, a Carla, a Rosane, a Débora, a Maria, a Mônica, pessoal que está dando boa noite, pessoal. Quem mais aqui? O Wesley, está o Victor Afonso, a Ioneide, a Noemi. Quem mais está aqui? O meu amigo Rodrigo, a Brenda. A Brenda falou, inclusive, algo que eu acredito que nós não colocamos aqui, né? Não passamos. A Brenda diz, boa noite, pessoal. Ah, não, ela já falou. Você já falou, né, Josmar? Já falou dela, que ela falou aqui que estava com dengue, mas estava aqui de pé na patrola na mentoria. Pessoal, hoje então a gente falou de um tema muito importante, vamos nos encaminhando para o final, acredito que vamos encerrar, né? Porque já passou 1h10 minutos. A gente falou sobre o controle emocional e os detalhes, então temos que ter atenção nos detalhes, que muitas vezes são os detalhes que vão definir se a gente vai ter sucesso ou não. E o autocontrole e controle emocional é primordial na nossa vida se você quer ser aquela pessoa foda, faca na bota, que ganha dinheiro, que consegue ter progresso na vida financeira, na vida pessoal, sentimental, o que for, na família, né? Então, se você quer ser essa pessoa, você precisa sempre seguir os nossos 5 pontos que a gente sempre fala, né? Positividade e otimismo, visão e direção, atitude e execução, compromisso e valores e o último que é o controle emocional e detalhes. São 5 coisas que a gente sempre vai falar para vocês. Se vocês tiverem essas 5 coisas, na verdade, o sucesso é consequência. Né? O sucesso ele vai chegar uma hora ou outra, talvez ele demore um pouquinho, mas ele vai chegar até você, ou seja, você vai alcançá-lo e você vai conquistá-lo. Mas quando a gente fala, por que a gente não fala muitas vezes alcançar, mas sim conquistar? Conquistar porque você precisa todo dia estar sempre ali. A SESI, né? Isso. Todo dia ali. Todo dia tem que fazer, tem que mostrar, ó, tô aqui, tô chegando. É ter conhecimento sobre o teu sucesso, é você estar ali próximo e se mostrar próximo, né? E preparar a sua casa, a sua vida também para que ele possa bater, e a hora que ela bater, você abrir a porta e dizer, não, poxa vida, gostei dessa casa, eu vou ficar aqui. Então você tem que estar preparado para isso. Beleza, pessoal? É isso aí. Então hoje eu acho que é isso, não sei se temos mais alguma coisa aqui para poder agregar. Questão da gestão emocional aí, pessoal. Importante vocês identificarem, sim, as emoções e o quão mais rápido vocês conseguirem ser resilientes diante dela, mais rápido vocês vão conseguir superar. Às vezes você identifica a tua emoção e rápido você tem que tomar uma atitude com relação a ela. Não é somente identificar, você identifica que você precisa mudar, sim, ter uma gestão melhor das suas emoções, identificou isso, rapidamente você precisa tomar uma atitude com relação àquilo. Não vai ficar esperando 3, 4 dias para tomar uma atitude, vai ficar ali irritado 3, 4 dias, ou vai ficar, sei lá, magoado 3, 4 dias. A atitude você toma rápido, você identifica isso. É isso que vai te dar uma chance maior de você ter esse autocontrole e ter essa autogestão da tua emoção.
aí. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Nos vemos quinta-feira. Quinta-feira está aqui a nossa amiga Gabriela novamente, né? E a gente vai falar quinta-feira. Iniciamos o próximo? Eu não tenho aqui agora os temas. Não tem o tema ali, mas o próximo é saúde corporal? Saúde corporal. próximo Saúde corporal, vamos falar de como a gente emagrecer com saúde. A gente vai falar sobre, não só sobre emagrecimento, mas sobre a importância. É a saúde, né? A o comportamento. E vai entrar muito a questão da emoção também, emoção, né? tudo, Porque na verdade. O que comanda no fato de fundo são as nossas emoções. Então, a nossa mentoria, ela procura ser completa. Não é somente você fortalecer um lado, não é somente um intelecto, por exemplo, mas é você ter o todo seu fortalecido. Por isso são vários temas que nós vamos abordar, inclusive a questão da alimentação, questão de exercícios físicos, tudo isso é importante para que nós tenhamos o sucesso que nós queremos. Isso aí. Justamente. Então, muito obrigado pela participação, pessoal. Nos vemos quinta-feira. A gente vai falar aí sobre a questão, então, de saúde corporal e vamos falar também um pouquinho de saúde mental. Beleza? Sim. É isso aí, então. Muito obrigado pela participação e até mais. Uma boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it?